Boa noite. Você pode, por favor, ficar de pé? Essa primeira canção nós ainda não ministramos na igreja, no culto com todos, mas ela já foi cantada no encontro de mulheres e no congresso também, nos dias em que foi destinado especialmente às mulheres. E ela fala uma coisa muito importante, nos faz refletir sobre quem nós somos depois que o culto termina, depois que as luzes da igreja se apagam, depois que nós estamos em casa e aquilo que nós sentimos durante o culto talvez tenha passado. E a nossa responsabilidade manter isso, ser constante na presença do Senhor, porque nós precisamos adorar ao Senhor aqui, em casa, no trabalho, onde nós estivermos. É muito fácil o refrão dela e eu gostaria que você decorasse mesmo essa letra, para que você cantasse e refletisse sobre isso e que a constância seja o seu objetivo. O refrão dela diz assim: quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Que essa seja a nossa canção todos os dias. Pai, nós queremos constância na Tua presença. Queremos Te buscar sem limites, Pai, sem limites. Que a nossa fome, a nossa sede nunca seja saciada. Nunca, nunca, nunca. Que a nossa fome, a nossa sede seja constante. Oh, esse é o nosso desejo, Pai. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou Teu, você é meu. E eu quero ficar na Tua presença. Eu quero muito mais.
Quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Vamos chamar o nome de Jesus. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Essa canção me recorda aquele texto onde Jesus está na casa de Marta e Maria. Marta está correndo por todos os lados, tentando agradar o Senhor. Maria está sentada aos pés de Jesus. Marta tenta remover Maria daquele lugar. E Jesus diz: Marta, você está inquieta e te preocupa com muitas coisas. Portanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Muitas vezes nós não vivemos num mundo de Martas, vivemos com uma mentalidade de Marta. Corremos o dia a dia como Martas, tentando fazer e realizar. Mas quando você entrou por aquela porta essa noite e decidiu vir a esse lugar, se assentar nessas fileiras para ouvir a Deus e ouvir a palavra dEle, você escolheu a melhor parte do seu dia, a melhor parte da sua semana, a melhor parte talvez da sua vida, porque algo novo, maravilhoso de Deus está para começar em sua vida a partir de hoje aqui nesse lugar. Então, quando você diz eu só quero você, Jesus, você está dizendo eu estou escolhendo a melhor parte, a parte mais importante, a mais prioritária. E que bom que você está aqui nesse lugar essa noite para escolher isso. Pai, que nós possamos estar aos teus pés e que nesse lugar nós possamos receber força, renovo, refúgio, possamos receber instrução, ânimo, e que o Senhor possa sobre a nossa vida ministrar, soprar e mover, porque nós queremos continuar diante de Ti, porque nós só queremos você essa noite nesse lugar. Só o Senhor fluindo através do louvor, só o Senhor fluindo através da palavra, só o Senhor movendo entre nós, nada nosso, tudo do Senhor e para nós, em nosso meio. Assim nós recebemos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você, adiante, atrás, ao lado, e dissesse assim: você escolheu a melhor parte essa noite. Você pode dizer isso para alguém, por favor? Você escolheu a melhor parte. E você que está adorando na internet conosco, eu quero te dizer, você escolheu também a melhor parte essa noite. Fica aí que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Pode se sentar, por gentileza. Fico feliz de receber você aqui essa noite conosco, aqui na nossa comunidade. Ter você, sua família aqui conosco novamente é um grande privilégio. E nós estamos na nossa Terça da Esperança. Terça da Esperança é um momento onde nós tiramos para buscar a Deus no meio da nossa semana e apresentar a Ele as nossas necessidades, os nossos pedidos. E a partir de hoje nós vamos começar a orar por campanhas de oração. O que nós vamos fazer? No último momento dessa celebração nós vamos fazer a convocação para você que quer começar a sua campanha de oração. Depois disso, são 7 semanas, hoje é a primeira, são 7 semanas que você estará buscando ao Senhor conosco. O Ministério de Intercessão estará aqui, ainda nós não colocaremos as mãos sobre você, mas já vai estar bem pertinho disso logo, logo, e você vai vir aqui à frente, nós vamos ter um tempo de intercessão juntos aqui, e na semana que vem, a gente vai ter a primeira semana, a segunda semana de oração, e vamos começar os novos também, começando a sua campanha. É assim que nós vamos retornando e vamos fazendo o que nossa Terça da Esperança sempre fez, interceder por você, buscar a Deus em favor da sua vida, ministrar sobre o seu coração, e é o que nós queremos retomar a partir desse dia. Então se prepare ao final dessa celebração, para você vir à frente, receber oração e começar a sua campanha. Qual é o seu motivo? O que você quer apresentar diante de Deus? Existem algumas áreas, área física, espiritual, material, emocional, sentimental. Qual é a área que você quer colocar diante de Deus para fazer uma campanha? Durante 7 terças-feiras,
você buscando a Deus. Não há nada mágico no número 7, apenas uma disciplina de bater a porta e dizer: Senhor, eu vou buscar hoje, e terça que vem, e na outra terça, e você perceberá que você fez a melhor escolha, que escolheu a melhor parte também buscando a presença do Senhor. E nessa quarta-feira os adolescentes estarão aqui para celebrar a Last Night. O que é a Last Night? É um encontro dos adolescentes que marca o tema do mês. E o tema do mês para a galera do Teens é família. Eles vão falar sobre isso, ministrarão sobre isso, mas é amanhã às 20 horas aqui no templo, uma celebração toda especial para a galera Teen e para aquele pessoal que deu o nome para a teologia visual, é no salão ao lado, e nós estaremos lá para o mesmo horário, às 20 horas, para ministrar nosso estudo bíblico teologia visual. E você também, que faz parte da melhor idade, ou conhece alguém, convide para participar agora, nesta quinta-feira, às 14 horas, das 14 às 16. São apenas 2 horas, nós faríamos esse encontro toda semana, mas para pegar a engrenagem, aquecer os motores de novo, nós vamos fazer uma vez por mês até o final do ano, tá bom? Então depois só no mês de novembro e depois só no mês de dezembro para finalizar o ano. Então não fique de fora, porque são poucos eventos que nós teremos com fruto maduro. E nessa quinta-feira às 14 horas é o dia para você que está na melhor idade ou conhece alguém, vir aqui na nossa comunidade e participar desse momento. E atenção, você que é pai e que é mãe, esse aviso é muito importante para você. Nós estamos com o Despertar Kids. O Despertar Kids tem uma programação recheada de atividades para esse final de semana, do dia 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Sexta-feira começa com a galera da Vila, que vai estar aqui, uma equipe de teatro profissional da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, que vai ministrar as nossas crianças aqui. Ao mesmo tempo, às 19h30, nós estaremos com os pais no salão anexo, fazendo a nossa escola de pais. Há muito tempo que nós temos sonhado de dar uma palavra para os pais dos filhos que frequentam a nossa comunidade, e queremos falar com vocês sobre isso. Vai ser um tempo dinâmico, um tempo de crescimento. Então traga o seu filho e a sua filha e fique na escola de pais na sexta-feira. Qual é a idade, pastor? Qualquer idade até 11 anos, porque se as crianças forem menores de 4, precisa vir acompanhado do pai ou da mãe. Maiores de 4, elas podem ficar sozinhas aqui para assistir o teatro. Menor de 4, acompanhados pelos pais. Aí o pai não vai poder ir lá assistir à escola de pais, mas tudo bem, pelo menos você veio participar, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua criança menor de 4 anos. Agora no sábado, papai e mamãe não vêm. No sábado você vai deixar aqui às 19h30, e nós teremos um tempo de ministração aqui com as crianças. E os papais buscarão depois às 21h30. 19h30 às 21h30, sexta e sábado, para você saber o horário de vir buscar o seu filho e a sua filha também. E vai ter uma vigília kids aqui, tá bom? Eu falo que nessa igreja não existe Espírito Santo Mirim. O Espírito Santo que atua nos adultos é o mesmo que atua nas crianças. E sim, nós vamos fazer uma vigília, uma mini vigília com as crianças nesse sábado às 19h30. Então eu convido você a trazer seu filho e a sua filha, e não pode perder isso, que eu tenho certeza que um despertamento de Deus para as nossas crianças, que vai avivar a nossa igreja, está preparado para o dia 16, amém, irmãos? Nós temos orado para que aquelas crianças que a gente vê aqui, a gente já olha profeta, já vê pastor, já vê missionário, já vê homem de Deus, mulher de Deus. A gente não vê criança dançando aqui na igreja, não, apresentando. A gente não vê criança vindo aqui na frente, a gente não vê nem criança bagunçando. A gente vê homem e mulher de Deus que já tem o Espírito Santo e que vão trazer um grande avivamento para essa cidade e para a nossa comunidade também. E no domingo de manhã é um encerramento, é só de manhã, aí não adianta vir outro horário, que outro horário é celebração normal. Domingo de manhã, às 10 horas, é a celebração Kids. Vai ter pregador mirim, aviso mirim, vai ter oração mirim, vai ter louvor mirim, vai ter tudo mirim. As crianças vão conduzir um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de culto da nossa igreja. E eu estou com muita expectativa para esse domingo aqui, tá bom? Então esse aviso é um pouco mais demorado. Aí eu queria que você, por gentileza, papai e mamãe, fizesse a sua inscrição, porque as vagas são limitadas em virtude do local e do espaço que nós temos. Então dá o nome do seu filho, da sua filha, dê o seu nome para você participar da escola de pais e venha preparado para participar do Despertar Kids, que a gente está preparando com muito prazer, muita alegria para a nossa comunidade. Nesse sábado agora, vai ter o bazar missionário, só que esse bazar missionário é um pouquinho diferente. Ele vai ter brinquedos novos e seminovos que a criançada doou para a nossa comunidade, numa campanha que nós tivemos interna e online com os nossos kids.
vai ter roupa infanto-juvenil e vai ter o bazar tradicional mesmo com roupa adulto. E começa agora, nesse sábado, às 8 e termina às 17 horas. Ajude a gente a divulgar. E caso você queira doar algum brinquedo ainda, ou doar brinquedos novos para colocar no bazar, para a gente abençoar a nossa comunidade com preços bem acessíveis, para os pais virem aqui poderem presentear seus filhos no Dia das Crianças e darmos dignidade, porque a gente não está dando presente, os pais estão comprando presentes para levar para os seus filhos. Se você quer doar, procure a gente, pode fazer a doação, até amanhã dá tempo de você doar algum brinquedo para a gente colocar no nosso bazar missionário. Tenho certeza que as suas mãos vão prosperar, vão ser abençoadas, porque é na generosidade que a gente experimenta o aumento também das bênçãos de Deus na nossa vida. Quem não é dizimista nessa igreja não sabe testemunhar disso. Quem não é ofertante não sabe testemunhar disso. Mas quem é dizimista e ofertante, a gente poderia aqui passar no microfone de mão em mão e poderia dizer como vale a pena ser generoso. Então eu digo para você, você não é obrigado a dar. Você não é obrigado a pagar nada aqui nessa igreja. Você não é obrigado a dar para receber ainda mais. Mas a Bíblia diz o seguinte, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está escrito lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se você não experimentou dar e ofertar, eu convido você a fazer isso essa noite. Oferte, coloque no altar de Deus, dedique na presença do Senhor. O que nós queremos não é coagir ou constranger você. Nós queremos dar a liberdade para você também ser abençoado e abençoada por causa da generosidade. Tem pessoas que falam assim, mas o pastor pediu dinheiro na igreja. Nós não estamos pedindo, nós não precisamos do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai sustentar essa obra. Mas nós podemos dizer isso para você: experimente ofertar, experimente dizimar, experimente essa experiência, e eu tenho certeza que você logo logo vai poder testemunhar que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos ficar em pé, queridos, nós vamos dar o nosso louvor, vamos dar a nossa contribuição, e se você está nos visitando, não precisa se constranger com isso, se você não veio preparado, também não precisa ficar constrangida, nós estamos fazendo isso com liberdade, com alegria, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pai, recebe as mãos que vão ofertar, e que vão entregar em tuas mãos o que receberam de ti também, como disse o rei Davi: tudo que recebemos vem de ti, e das tuas mãos mesmo nós te damos. Devolvemos o que recebemos e damos de volta ao Senhor mesmo. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa linda canção, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de
Ele está com você em todos os momentos, creia nisso. Ele é o seu companheiro. Ele nunca te deixará sozinho. Caminhará com você, mesmo em meio ao fogo. Ele estará ao seu lado. Há uma graça se estou em meio a fogo. Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia outro na fornalha, dando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, eu fui liberto em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há outro na fornalha. Sim, há outro na fornalha, com semelhança de Deus ao seu lado. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Você é livre. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há outro na fornalha, andando junto a mim. Há outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim. Sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há outro na fornalha. Há outro na fornalha. Há outro na fornalha. Há outro na fornalha. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Posso fugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada me separa, nada me separa. Quem me separará do amor de Deus? Quem nos separará do teu amor, Senhor? Nem a morte, nem a vida. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado,
que estarás ali. Talvez você deve estar pensando: como é que eu posso me alegrar diante de tantas lutas? Como é que eu posso passar pelo fogo, passar por coisas tão dolorosas e mesmo assim me alegrar? Como é que eu posso fazer isso? Você pode, porque o seu Deus passará contigo. O seu Deus passará contigo e nada te separa do amor dele. Não há nada que te separe do amor dele. Ó Senhor, nos ensina a nos alegrar em meio às dificuldades, sabendo que Tu és Deus, que Tu és sempre presente em todo tempo, em todo momento. Estás do nosso lado, nos ajudando. Senhor, nos ensina isso, nos ensina a ver outro na fornalha, andando junto a mim, a ver outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom Tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Você pode aplaudir esse Deus sempre presente. Oh, nós Te exaltamos, Teu nome é honrado aqui, Jesus. Aleluia. Você pode se sentar. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Se você não conhecia essa música, eu te desafio a escutá-la na sua casa. Outro na fornalha. Haverá outro na fornalha. Outro na fornalha. Essa música é fantástica, pessoal. Se você quiser apresentar Cristo para alguém, mande essa música para ele. Porque vocês viram que fala de todo aspecto de Jesus para nós, o quanto Ele se doa por nós. Traz aquele pedaço: haverá outro na fornalha, quando Daniel, na verdade os amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente, e existia outro ali, e já era Jesus Cristo, desde lá atrás. Já pensou que a história toda diz respeito a Jesus? Até esse momento que nós estamos passando, na verdade todos ainda de máscara, todos nós ainda sofrendo algumas coisas relacionadas ao Covid, mas nem só de notícias ruins vive a terra, não é verdade? Estamos aí, há 2 anos só ouvindo notícias difíceis, notícias complicadas, mas nós temos algumas notícias boas que estão vindo para nós. Por exemplo, você sabia que depois dessa pandemia, agora, nesse momento, já existem mais artigos científicos relacionados ao Covid do que sobre a malária? Uma doença tão antiga, já tem mais estudos relacionados ao Covid do que sobre a malária. Já existem mais de 200 vacinas aguardando patente. Glória a Deus, amém? Amém. 200 vacinas já aguardando patente, já estão em desenvolvimento. Ou seja, pessoal, lá em março, talvez esse ano, a gente estava pensando: meu Deus, aonde isso vai dar? Até onde isso vai chegar? Lembra em março, quando estávamos no pico da pandemia, e falando: nossa, e quando chegar o inverno? Nossa, o que vai acontecer? O inverno, a gente entende que piora a situação com relação ao Covid. Então nós estávamos praticamente sem saída, nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo e estávamos esperando para que esse momento que nós estamos vivendo agora acontecesse. Você parou para pensar a bênção que está acontecendo agora? Nós estávamos esperando por esse momento, não é verdade? O que nós estávamos esperando acontecer para que nós tivéssemos gratidão agora? Então, essa palavra, acabamos de sair da série de mensagens falando a respeito de dias difíceis. E nós estamos preparando uma nova série de mensagens, e o pastor me pediu para trazer uma palavra encaixando aí no meio disso tudo. E eu gostaria de falar a respeito dessa retomada. O que é retomada, na verdade? Retomada, primeiro de tudo, o Tanner vai lembrar que, Tanner, a gente estava falando sobre acampamento de jovens ano retrasado, 2019, falando sobre acampamento de jovens, o que a gente faz, como que vai ser o nome, o que a gente vai trazer, e veio esse nome, retomada. Nós havíamos acabado de sair de um retiro de jovens, e a gente já viu que as coisas estavam talvez esfriando um pouco, a gente precisava reunir o pessoal, e veio na nossa mente isso, um símbolo de como retomar as coisas, de como
vamos dizer assim, de como reconstruir as coisas, de como continuar a caminhada. E veio na nossa mente essa imagem de uma tomada, né? Por isso que ficou atenuada ali, tomada, que talvez é hora de ligar, de religar as coisas. Você não sente isso, que é hora de religar as coisas? Você não sente que é hora de energizar as coisas, de trazer um novo espírito? Um novo espírito, quando eu digo uma nova alegria, um novo jeito de enxergar a vida, depois de passarmos por um tempo tão obscuro, não é verdade? Ao invés de nós esperarmos o pior de novo acontecer, talvez tenha pessoas que ainda estão nesse baixo astral, falando, nossa, pode ser que apareça outro vírus daqui a pouco, pode ser que apareça uma crise econômica, tem uma empresa lá na China que talvez vai quebrar lá, nossa, meu Deus, vai ter uma nova crise econômica, e agora, como ficam as coisas? E eu gostaria de trazer essa mensagem para o nosso coração, para nós falarmos sobre essa retomada. Eu não consigo ler muito bem ali, pastor, eu preciso melhorar, eu preciso aumentar o grau do meu óculos, desculpa, vou ter que virar aqui. Recuperar, reaver, resgatar. É hora de reavermos as coisas, e não apenas na nossa vida social, nos negócios talvez, de coisas que se perderam, mas nós precisamos retomar a nossa intensidade espiritual. E essa palavra veio primeiro a mim, meus irmãos, não consegui dormir essa noite, porque veio para mim, se não fosse para mim, eu não poderia estar falando aqui. Nós precisamos reenergizar as nossas vidas através do Espírito de Deus. Nós precisamos de um novo horizonte, nós precisamos ver as coisas de outra perspectiva. E eu queria trazer um exemplo disso, para eu não ficar só falando o que é retomada aqui, um exemplo comum a nós. Eu estava tentando lembrar de algumas retomadas grandiosas que aconteceram, e eu vou mostrar uma aqui que eu tenho certeza que você lembra, a não ser quem nasceu muito depois dos anos 2000, mas eu acho que a maioria lembra dessa pessoa. Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista que estava em primeiro lugar, correndo como vento, nunca correu tão bem em sua vida, ele estava prestes a ganhar uma medalha. Quem é que lembra dessa cena? Me ajuda aí, só para saber se está todo mundo entendendo. Ah, legal, quase todo mundo lembra dessa cena. E ele estava quase ganhando a maratona, ele estava no seu melhor momento físico, quando veio um padre irlandês e o pegou. Passei sem querer, deu um spoiler aí, volta, não era para passar. E quando veio um padre irlandês, mais conhecido como Covid, que vem de repente, sem ninguém saber, do nada, ele aparece, o padre Covid, e pega o Vanderlei, simplesmente ele agarrou o Vanderlei, e ninguém entendeu nada, falou, meu Deus, como assim? Ele estava ganhando, ele estava prestes a ser campeão mundial, ganhar medalha de ouro, e vem uma situação desastrosa dessa. Porém, sabemos que ele não ganhou, não é verdade? Ele não foi medalhista de ouro. Porém, o que ficou na nossa mente? Se ele tivesse sido medalhista de ouro e não tivesse chego em terceiro lugar, mesmo depois de tudo o que aconteceu, será que nós nos lembraríamos dele? Será que nós lembramos mais do quê? Do campeão? Eu não lembro o nome de quem ganhou a medalha de ouro nessa maratona, mas eu lembro o nome do Vanderlei. Por quê? Porque ele teve uma retomada. Então, eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações, para lembrarmos que o que vai definir agora a nossa vida com Deus, não é se nós somos perfeitos, fomos os melhores do mundo, agora nesse momento de grande tristeza, de dificuldades, de confusão. Mas o que vai nos definir é como nós vamos retomar, é como nós vamos reagir. E ele tem uma frase muito legal, que eu também não vou conseguir ler, que diz assim: aprendi que tudo na vida a gente consegue com luta e dignidade, correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Ou seja, como a vida requer muita luta e muita dignidade, o que nós precisamos fazer? Correr com as pernas, sair da zona de conforto. Nós precisamos aguentar com o coração, lidar com as nossas emoções, não é verdade? E vencer com a cabeça, raciocinar, pensar, refletir. Se talvez nós estivéssemos aqui num encontro para falar um pouco a respeito de inteligência emocional, para falar a respeito de frases de efeito, a gente não precisaria nem falar da palavra de Deus agora, a gente poderia encerrar com essa frase, que é muito bela. Mas nós estamos um pouco fartos de frases de efeito, não é verdade? Acho que todos os dias nós somos regados de frases de efeito, que normalmente elas vêm
com um impulso emocional. Você está lá no seu trabalho, você vê uma frase de efeito, aquilo se torna quase entretenimento. Você olha, nossa, que frase legal. Aí acaba por aí. Porque não existe reflexão. Não existe o poder do Espírito. Então, quando nós falamos de retomada, nós podemos falar de atletas como o Vanderlei, usar exemplos, ver frases de efeito, ver coaches, ver pessoas que se destacam na vida, que são as pessoas que a gente olha, na verdade, para a gente construir a nossa vida, pessoas que se destacam, pessoas que estão acima da sociedade. Porém, eu quero trazer uma análise bíblica, uma análise a respeito do que nós precisamos fazer para ter essa retomada e o que nós precisamos enfrentar. Talvez a sua luta é retomar o seu casamento. Você perdeu muito tempo já. Você perdeu muito tempo com brigas, com intrigas, com dificuldades, com coisas fúteis. E agora eu preciso retomar, eu preciso ir além, eu preciso sair dessa zona de conforto no meu casamento. Talvez no seu negócio, talvez no seu trabalho. Você já não tem mais brilho no olho. Você acorda todo dia de manhã sem saber o que você vai fazer. Sem saber se você vai sentir prazer naquilo. Será que algum dia de trabalho eu vou voltar feliz para casa? Você já parou para pensar nisso recentemente? Será que algum dia eu vou voltar feliz para casa depois do meu trabalho? O sentimento de ter feito algo bem feito, um sentimento de propósito. E nós precisamos retomar a nossa vida espiritual em todas as esferas. E por isso eu queria trazer alguns desafios que nós teremos e nós podemos vencer juntos. E o primeiro desafio, quando nós precisamos lidar com essa questão da retomada, é porque nós temos muito medo das coisas nunca voltarem a ser o que eram antes. Quando nós passamos por uma fase difícil, uma fase complicada, quando nós passamos por ela, vem o saudosismo. E o que é engraçado, né? É uma coisa humana, mas igual eu estava falando sobre as boas notícias, sobre as coisas que parece que estão melhorando, dificilmente nós ficamos gratos pelas coisas que melhoraram desse tempo de pandemia para cá. Na verdade, nós lembramos de antes da pandemia. Nós lembramos das coisas boas antes da pandemia. Como se nós tivéssemos medo de que nada vai voltar a ser igual antes. E assim é na nossa vida. Quando passamos por fases difíceis, ao invés de nos alegrarmos que as coisas estão melhorando gradativamente, porque é assim que a vida funciona, nós olhamos lá para trás e falamos, nossa, naquela época eu tinha um carro do ano, agora eu ando de um carro não do ano. Não vou falar uma marca de carro, porque às vezes algum irmão tem um carro e fica chateado, né? O meu também não é do ano. Mas antes eu tinha um carro super bom, agora eu não tenho mais. Antes eu tinha um mega salário, agora eu não tenho mais. Parece que está melhorando as coisas, mas eu acho que nunca mais vou voltar a ser como antes. E na nossa vida espiritual, meu irmão, acontece muito isso. Nossa, aquela época eu ia na vigília todo domingo. Domingo normalmente não é dia de vigília, né? Toda sexta, todo sábado. Eu ia no culto, todos os cultos, eu fazia isso, fazia assado, participava dos ministérios, tal, aí veio a pandemia. Aí a pandemia me afastou da igreja, aí não tinha mais nada para eu fazer, tive que ficar em casa. E agora? Será que as coisas vão voltar a ser como antes? E na Bíblia tem uma história a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, vocês já ouviram muito aqui nas nossas pregações, que eles foram levados cativos por conta da desobediência. E eles viviam uma vida totalmente centrada em Deus. Deus era o rei deles. E eles foram levados para um lugar onde existiam reis tiranos. Ou seja, eles saíram de um governo totalmente focado na graça e no amor para viver debaixo de tirania. Ou seja, meu Deus, o que aconteceu, né? Nossa, que situação terrível. E quando eles voltaram, porque Deus determinou um tempo para esse retorno, eles se encontraram em meio às ruínas. E eles precisavam reerguer as coisas. Foi aí quando eles começaram a pensar que as coisas não voltariam a ser como antes. Muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, o templo era o centro, né, da religião da época, como no nosso cotidiano também, de certa forma choraram em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Eu parei para pensar sobre esse texto e falei, meu Deus, se eles estão chorando quando lançou o alicerce, que você nem vê, nem sabe o que é, imagina no acabamento, o quanto que eles iam chorar então. Porque se eles já estavam chorando, meu Deus, esse alicerce não vai ser como o de antes, esse material é muito inferior, imagina quando viesse o acabamento, que eles iam olhar e falar, meu Deus, não tem nada a ver com o tempo de antigamente, tem nada a ver.
para tudo, vamos parar de construir. Para que reconstruir? O melhor já foi. O melhor já foi. Eu já tive dias de glória, eu já tive dias bons, eu já tive dias que a saúde não me faltou, eu já tive dias que o dinheiro não me faltou. O melhor já foi. Era assim que eles pensavam. Só que, meu irmão, eu te chamo para uma virada nessa noite. Eu te chamo para uma virada no seu pensamento, para que você retome o pensamento de que, apesar das coisas talvez estarem ainda difíceis, como estavam naquela época, muitos, porém, gritavam de alegria. Voltamos. Amém? Voltamos. Estamos de máscara ainda? Estamos, mas nós voltamos. Estamos ainda um pouco distantes? Estamos, mas nós voltamos. Estamos ainda meio fracos espiritualmente? Tenho certeza que você passou por esse momento na pandemia. Eu passei, estou lidando com muitas coisas na minha vida. Sei que você está lidando com muitas coisas na sua vida. E vida que segue, voltamos. Voltamos porque aprove ao Senhor que ainda existe um propósito para nós. Que ainda existe um propósito para essa igreja. Que ainda existe um propósito para as nossas vidas. Então, nós podemos ser desses que gritam de alegria. Nós podemos ser desses que gritam de alegria. Meus irmãos, eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho dificuldade de demonstrar alegria. Que é meu jeito. Não sei você. Tem gente que é mais sorridente, tem gente que é mais séria, mais carrancuda. Eu tenho um pouco de dificuldade de mostrar minha alegria. Mas, no momento do louvor, parece que tudo muda. Para mim. Para mim. Porque parece que eu me sinto livre na presença de Deus. E é onde as coisas fluem, no meu interior. E eu tenho certeza que existe um grito de alegria dentro de você. Procure na presença de Deus. Procure na presença de Deus esse grito de alegria que está aí, esperando para ser retomado. Esperando para aparecer novamente. Porque ainda existe alegria para nós. Ela não acabou na pandemia. E existe outro texto em Isaías que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Essa palavra cabe muito bem para nós, como cabia também para o pessoal lá do templo. Porque eles acreditavam que o templo, ele não iria ser desenvolvido e não iria ficar bom como antes. Mas o Senhor declara: você pensa de uma forma, eu penso de outra. Você tem um tempo e eu tenho o meu tempo. Você tem uma maneira de enxergar as coisas e eu tenho outra maneira de enxergar as coisas. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, amém? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu gostaria de seguir falando a respeito de outra situação, porque eu quero trazer aqui uma palavra que abrange todos nós. E uma segunda questão é que existe um desconforto na nossa retomada quando nós não conseguimos abrir mão do bom pelo melhor. Qual que é a primeira questão, o primeiro desafio? É quando nós estamos com essa dificuldade de só enxergar o passado. Mas, meus irmãos, vocês conseguem listar na cabeça de vocês negócios que prosperaram na pandemia? Vamos falar um? Máscara. Meu Deus, caixa de máscara. Meu sogro é farmacêutico. A caixa de máscara, ela anoiteceu R$10 a caixa de máscara. No outro dia parece que foi para 70, para 100, né? Então, assim, negócios que prosperaram. Máscara, vacina, né? As ações aí dessas grandes aí, Pfizer, meu Deus, então, a 1000. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Não é verdade? Esse ditado é muito antigo. Então, meus irmãos, tem muita gente que durante a pandemia não necessariamente teve problemas, dificuldades, mas até chegou até prosperar mais. Foi promovido no emprego, não perdeu nenhum ente querido, né? Não teve Covid. Ou seja, muitos de nós, talvez quando eu falo essa questão da pandemia, às vezes não é muito para mim isso aí, não, porque não mudou muita coisa na minha vida. Eu gosto de ficar em casa, não gostava de trabalhar mesmo, então foi bom.
Então, o que acontece? Em períodos de crise, às vezes nós também nos apegamos às coisas boas que acontecem. Às vezes nós nos apegamos à zona de conforto. E existe também um texto que vai falar um pouquinho sobre isso. A parábola não, foi real isso. Perdão, pastor, desculpa, quase errei. Ouvindo isso, o jovem rico afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vocês conhecem a parábola do jovem rico? Ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter uma retomada na minha vida? Está tudo legal, está tudo bom, sabe? Eu dou o dízimo, eu falo na igreja, eu ensino os mais novos, sou referência, então assim, tenho cumprido toda a lei, o que eu posso fazer? Né? E Jesus disse para ele: meu amigo, filho, né? Você vai ter que vender tudo que você tem, você vai dar aos pobres e você vai me seguir. Pare e pense, você agora recebendo essa pergunta, eu recebendo essa pergunta. Imagina se Jesus aparece aqui, imagina se ele aparece aqui agora e fala: Guilherme, é o seguinte, você vai vender tudo que... Eu não tenho quase nada, mas é bastante para mim, né? Você vai ter que vender tudo que você tem para me seguir. Eu falo: nossa Deus, mas estou pagando aquela parcela faz tempo, nem paguei o negócio, né? As coisas, agora que está organizando alguma coisa e tal. Será que nós estaremos na mesma condição desse jovem rico? Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente alguém que tem o bom troca pelo ótimo, ou pelo melhor. E quando ele falou isso, eu tenho certeza, pelo que a gente entende da palavra, que os discípulos deviam ter ficado assim, espantadíssimos. Por quê? Porque vocês acham que a teologia da prosperidade é algo novo? É nada, é antigo. Os fariseus já pregavam e todo mundo entendia que quem era rico era favorecido por Deus. Quem era rico era porque estava bem com Deus. Então, quando Jesus falou isso, os discípulos se espantaram. Meu Deus, mas se quem está no bom, se quem está bem, se quem é rico, se quem é abençoado, dificilmente será salvo? Quem vai ser salvo então? Quem vai para o céu? Quem vai seguir a mim? Quem vai seguir a Jesus? Isso espantou demais, porque é difícil sair da zona de conforto, meus irmãos. E mesmo os discípulos não entenderam direito. Sabe por quê? Porque Pedro, ele também queria umas garantias de que ele iria trocar o bom pelo melhor, mas esse caminho do bom para o melhor ia ser um caminho tranquilo, ia ser um caminho suave, né? Porque quando você troca algo bom por algo melhor, por algo ótimo, o que você pensa? Tá, eu vou abrir mão disso, só que a minha caminhada tem que ser mais tranquila. Não é verdade? Se eu estou no garantido, quando você decidiu, antes de escolher Jesus, talvez você não tenha pensado isso um pouco, talvez você compreenda de uma forma diferente, mas talvez você não tenha pensado: se eu estou no garantidinho aqui, minha vida está ok. Se eu vou seguir a Jesus, as coisas têm que acontecer de uma forma, né, não pode ser uma montanha-russa, tem que ser um caminho tranquilo. E foi mais ou menos o que Pedro perguntou, falou: mestre, e nós que deixamos tudo então? Eu deixei tudo. Tinham vários barcos lá, eu tinha minha profissão, o que será de nós? O que será de mim? Quando nós temos que dar essa retomada na nossa vida, voltar às veredas antigas, voltar a seguir os caminhos de Cristo de verdade, e nós temos que abrir mão do bom, o que será de nós? Primeiro, Jesus disse para ele, Pedro, Jesus não deu uma patada nele, né? Porque poderia, né? Jesus poderia falar: Pedro, você não está entendendo nada, cara, nem vou te falar nada, tchau, vai, não quero mais conversar com você, você não está entendendo nada. Jesus disse: vocês no meu reino vindouro, vocês assentarão em tronos para julgar as nações. E eu falo aqui a príncipes e princesas de Deus, que abandonaram as coisas e hoje estão vivendo o melhor em Jesus, amém? Se você não crê nisso, mesmo assim fale amém, porque se você não está vivendo isso, você vai viver, porque você crê nessa palavra, eu tenho certeza que você crê nisso.
Ele falou: você terá um lugar no meu reino, que é muito melhor do que tudo isso. Esse jovem rico nunca viveu o que você vai viver nessa terra, mesmo do bom, tendo do melhor. E além de você estar comigo quando eu reinar, você também terá muito mais pais, irmãos, mães, amigos, você terá uma família no céu. Você terá muito mais do que você perdeu aqui por amor a mim. Meu irmão, se nós precisamos nessa noite também retomar as nossas vidas com Deus, abrindo mão daquilo que está bom na nossa vida, vamos em frente. Vamos em frente. A começar de mim, vamos em frente. Porque existem riquezas superiores para nós. Existem coisas muito melhores. Só que aí que entra o porém, que entra a interrogação. Por que então, se é tão bom, se é tão ótimo esse estado aqui que nós estamos seguindo por abandonar tudo, por que nós ficamos ainda com medo e receosos? Por quê? Por que nós ainda temos crise de fé? Por que nós ainda não entendemos? Por que é tão difícil? Por quê? Por que é tão difícil? Porque existem duas coisas que Jesus complementa. Ele diz: vocês terão mais casas, mais irmãos, mais mães, mais terras, nessa terra e na vindoura, porém com tribulações. Porém com tribulações. Porque Jesus disse que o mundo nos odiaria. E é difícil ser odiado, não é verdade? Você já foi odiado? Você já foi malquisto? Você já foi desgostado por... Eu nem sei se existe essa palavra, depois o pastor me corrige também. Você já sofreu disso? É difícil ser odiado. Nós não estamos acostumados com isso. E grande parte da nossa vida é medo. É medo de não ser aceito. Tem uma canção de um cantor que eu gosto muito, chama Estevão Queiroga, que diz que todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de morrer, inclusive o medo de não ser amado. Porque quando você não ama, quando você não é amado, você não se sente amado, se confunde com o medo da morte. Porque a morte espiritual é esse estado de eu não sou amado. Eu não sou amado, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Então essa rejeição, meus irmãos, ela vai acontecer pelo mundo. Mas eu quero te dar uma palavra de esperança de que quem venceu o mundo te ama. Quem venceu o mundo te ama e está criando um novo mundo. Está criando um novo mundo. Está criando através da redenção os eleitos de Deus, sendo formados em nós. E toda essa rejeição passageira, aí a gente entra naquelas riquezas, serão riquezas celestiais. Abrace isso. Abrace isso. Se você é rejeitado aqui, abrace isso. Abrace isso. E outra coisa que ele diz é que muitos últimos serão os primeiros. Muitos últimos serão os primeiros. E isso incomoda a religião. Isso me incomoda, isso te incomoda, muitas das vezes. Você pode ter o maior amor do mundo, só que quando alguém passa na tua frente na fila, você fica chateado. Nós ficamos chateados. Mas a gente é de boa, a gente é tranquilo, tranquilaço. Mas quando alguém passa na nossa frente da fila, que cara folgado. Sabe esperar na fila? A gente fica bravo até com gestante e com idoso. Mas por quê? Meu Deus, é só gestante. Antigamente as mulheres davam luz no chão, tipo, essas comparações, né? Os idosos, não, mas o cara está de bengala aí, pode ficar, 5 horas em cima da bengala, tranquilo, esperando. Então, nós ficamos chateados, ficamos irritados. E a religião da época também. Como assim publicano vai entrar no reino de Deus? Eles não entendiam, gente. Eles entendiam. Publicano vai entrar no reino de Deus? Pecador vai entrar no reino de Deus? Coletor de impostos vai entrar no reino de Deus? A ralé. Ah, Deus. E Jesus veio para confundir tudo. Veio confundir tudo. Os últimos serão os primeiros. E glória a Deus por isso. Porque a nossa inteligência é subjugada pela inteligência de Deus. Porque a nossa inteligência, ela é fustigada pela inteligência de Deus. Porque, irmãos, não sei vocês, mas eu estou cansado de viver na minha inteligência. Cansado. Está na hora de ver coisas do alto.
Está na hora dessa retomada em nossas vidas. Está na hora de nós deixarmos Deus fazer, Ele acontecer, não nós, não a nós. E por último, já está acabando o horário. O Sérgio Louvor, se quiser, já pode subir aqui para me ajudar a agilizar. Por último, meus irmãos, eu acho que é o pior cenário, é até pior do que esse saudosismo e até pior do que essa zona de conforto nas situações boas, né, para dar essa retomada em nossas vidas, que é uma apatia, que é a apatia, que é a neutralidade. Como Jesus disse para a igreja de Laodiceia: olha, você está morno, você não é nem frio, nem quente, você está em cima do muro. É melhor que se decida, ou pelo bem ou pelo mal. É melhor que você se decida, ou você é de Cristo, ou você não é. É melhor que você se decida, ou você é filho de Deus, ou você segue o curso do mundo. É melhor que você se decida, porque a ausência desse desejo de ir mais fundo nos torna cristãos inertes, inoperantes, nos transforma em árvores sem raízes, nos transforma em pessoas que não dão fruto. Imagina, meu irmão, às vezes eu paro para pensar nisso e me entristeço muito comigo. Imagina se eu fosse tão frutífero quanto Deus quer que eu seja e quanto eu gostaria que eu fosse, nas minhas melhores versões, nos meus melhores momentos. Quantas vidas já talvez estariam nos pés de Cristo? E você? Se você saísse de cima do muro, se eu saísse de cima do muro, se nós abraçássemos essa palavra e disséssemos: eu quero viver essa retomada, eu quero viver mais intensamente do que eu vivi antes em Deus. Eu orava bastante, eu vinha bastante na igreja, eu servia bastante, eu dizimava bastante. Agora eu vou fazer isso melhor, mais e melhor, porque eu quero dar frutos. E uma pessoa que convivia muita parte do seu tempo com pessoas que não saíam de cima do muro e que não se decidiam era Paulo. Porque Paulo, ele era pai de várias igrejas, ele respondia por várias igrejas, né? Se vocês acham a vida do pastor Denis difícil aqui, com quantos membros? 600, 700, né? Paulo, sei lá, tinha uns 20 mil membros, né, pastor? Então, imagina. Então pega, você vê o pastor Denis correndo do lado para o outro, fazendo, agora multiplica isso por 10 também. Multiplica. Era a vida de Paulo. Era a vida de Paulo, com tantas pessoas debaixo dele. E ele convivia com essas pessoas que não estavam frutificando, que estavam querendo voltar, que estavam voltando ao judaísmo, ao mérito, que estavam voltando ao pecado. E uma dessas pessoas era o nosso amigo Félix. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Félix queria ouvir. Porém, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça de Deus, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ou seja, ele queria ouvir a mensagem, só que ele queria ficar em cima do muro. O que é ficar em cima do muro? Olha, até esse ponto, ok, tá? Então, tipo assim, eu sou 70% cristão, né? Sou 70% cristão, só que a hora que chega nessa parte de domínio próprio, de justiça, de juízo, eu não quero ouvir essa parte. Quando for pertinente, aí pode ser que eu me torne 100% cristão. Só que Félix não entendia que não existe 70% cristão, não existe 30% do mundo, não existe 50-50, ou você é, ou você não é. Ou você é, ou você não é. Ou você quer o evangelho completo, ou você não quer o evangelho, você rejeita o evangelho. Foi o que Jesus disse. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se, prejudicando-se a si mesmo. Prejudicando-se a si mesmo. Quando queremos ganhar o mundo, prejudicamos a quem está do nosso lado. Irmão, essa palavra de retomada é uma palavra de responsabilidade, que veio primeiro a mim e machucou, e eu espero que o Espírito toque no seu coração também, de responsabilidade.
responsabilidade de que, se você tentar ganhar o mundo inteiro perde. Se você tentar ganhar o mundo inteiro perde. Se você perder o mundo, se você considerar o mundo como perda, o mundo inteiro ganha. Porque a alegria no céu por uma única alma. Porque a festa no céu por uma única pessoa que se rende. E se você abandonar o mundo, abrir mão do mundo e buscar em Cristo o seu refúgio, eu tenho certeza que se você ainda não ganhou uma alma para Jesus, você vai ganhar. Você vai ganhar, eu tenho certeza. Certeza, porque é uma promessa. A semente jogada na terra fértil, ela dá colheita. Dá colheita, 30, 60, 100. Muitos aqui têm um chamado para colher 100. Muitos aqui têm chamado para colher 30. Mas hoje a mensagem está sendo espalhada. Não seja como a semente que caiu nas pedras e não havia profundidade, que é onde entra essa apatia. Não seja a semente que cai no espinho, que fica vislumbrado com as coisas da vida. Misericórdia, Deus, pela minha vida, pela sua vida, que se vislumbra com as coisas desse mundo e é sufocada, como aquele que não abre mão do bom para alcançar o melhor. E que nós não sejamos como essa semente que é roubada, que cai na estrada, roubada pela falta de esperança daqueles que só vivem de passado, que só veem as coisas que já foram antes, falar antes era melhor, agora acabou, já era. Não, nosso Deus é um Deus de misericórdia que se renova. Nosso Deus é um Deus de esperança que se renova. Amém, glória a Deus. Retomada nas nossas vidas, meus irmãos. Precisamos reviver, precisamos reacender essa chama. E eu nem sabia que hoje ia voltar a oração. Foi muito bom, porque é uma retomada acontecendo. Nós vamos ter o EBA amanhã e várias pessoas inscritas para estudar a palavra de Deus. Bênção, retomada. Estamos talvez levantando as ruínas, resgatando as coisas, olhando para os estragos, estamos, mas nós marchamos com eles nas costas. Nós marchamos com eles nas costas. Nós não vamos nem parar para contar. Aleluia, glória a Deus. Nós não vamos nem parar para contar os estragos, porque a retomada, o fruto, a colheita, aquilo que foi perdido vai parecer ínfimo. Aquilo que foi perdido na sua vida vai parecer uma centelha perto da luz que sobreviverá. E eu creio muito nisso, não é porque eu estou falando, porque eu sinto no meu coração e vai acontecer. Porque Deus é fiel, porque Ele é fiel, e a palavra dEle nunca morre. As promessas nunca são em vão na sua vida. Amém? Glória a Deus. E que nós possamos louvar ao Senhor com essa canção. Você se coloque em pé. Nós já estaremos para a campanha de oração também. Mas essa canção fala muito, lapidação. Que nós possamos ser lapidados pelo Espírito de Deus. Salvaste-me e agora eu sou teu.
isso. Para manifestar o amor de Deus, nós somos criados. Eis-nos aqui. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Amém. O que marcou meu coração é uma palavra interessante que disse que alguns foram chamados para frutificar em 30, outros em 60 e outros em 100 por um. Mas ninguém foi chamado a não frutificar nada. Por isso nós cremos que a semente que Deus lançou no seu coração através dessa palavra essa noite vai frutificar. Se 30, 60 ou 100, isso não nos pertence, mas que ninguém foi chamado para ficar sem frutos essa noite. Isso é uma verdade na sua vida. Então quero convidar o Ministério de Intercessão a vir aqui na frente, bem encostadinho no palco, para dar espaço para as pessoas virem. E você que tem algo para colocar no altar do Senhor, nós já estamos encerrando nossa celebração dessa noite. Você que tem algo, uma campanha que você quer começar, a partir de hoje serão mais 6 sextas-feiras. Hoje é a primeira e a semana que vem eu vou chamar um grupo que vou dizer assim: quem está na segunda semana de campanha, eu quero orar com você, você vem aqui à frente. Vão ser vocês que vieram aqui hoje pela primeira vez para colocar o primeiro dia na sua campanha. E assim nós vamos continuar fazendo novas e novas. Convide seus amigos, seus familiares. Nós precisamos retomar, irmãos. Nós não podemos ficar mais parados, esperando a coisa acontecer. Nós temos condições já de poder ministrar a sua vida com segurança e também com responsabilidade aqui nesse lugar e com unção, que é o que Deus nos chamou a fazer. Então você que quer começar uma campanha de oração, esse cartãozinho será entregue para você no final. Quando você sair, terá uma equipe lá na frente com o cartãozinho na mão. Você só vai passar e retirar o seu e ir embora para sua casa. Mas como ato, posso fazer aqui no meu banco? Não, é um ato, é uma decisão, é sair do seu lugar e ir à frente dizendo: eu vou ao altar de Deus, eu vou à frente para dizer: Deus, eu preciso de ti. Então você que vai começar a sua campanha de oração hoje, eu convido você a vir aqui à frente rapidamente, por favor, sai do seu lugar, pode vir aqui. Você que vai começar a sua campanha, vem bem pertinho aqui. Isso, dá espaço nos corredores para as pessoas virem. Hoje é o primeiro dia da sua campanha, tá bom? Pode vir espalhar aqui na frente, pertinho de mim aqui, pode vir aqui, ó. Isso, libera os corredores, vem mais para frente, pode vir aqui, tem mais. Isso, vem um pouquinho mais para frente aqui, pessoal, vocês. Estenda a sua mão, então, vem mais para frente para liberar o pessoal do corredor. Nós queremos orar por todos aqui. Isso, espalhe aqui na frente. Nós vamos encerrar dessa maneira aqui. Ministério de Intercessão, ore por essas pessoas que elas estão apresentando diante do Senhor alguma causa, um conflito, e elas querem uma resposta. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos pedir a Deus o mover dele. Sim, Deus, sim, Senhor, nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos de que o Senhor, ó Deus, tem algo bom. Não, o Senhor tem algo melhor para nós, porque o bom é nosso, mas o melhor e o ótimo vem do Senhor. Sim, Senhor, nós profetizamos sobre essas vidas. Nós profetizamos sobre esses corações, ó Pai, a tua interferência, o teu mover, o teu agir, a tua bênção. Sim, Deus, hoje eles estão começando o primeiro passo. Semana que vem voltarão a esse lugar para dizer: Senhor, nós continuamos insistindo.
insistindo na resposta, insistindo em apresentar ao Senhor a necessidade. Sim, Senhor, nós apresentamos porque confiamos que o Senhor é a resposta. Também estamos cansados de viver na nossa inteligência, cansados de viver conforme as nossas forças, conforme os nossos recursos ou as notícias desse mundo. Nós queremos viver na dependência do Senhor, na Tua palavra, na Tua vontade, no Teu desejo. Então nós profetizamos a semente do Senhor caindo em cada solo e frutificando essa noite em fé, em ousadia, em decisão, em atitude, em bênção, em nome do Senhor Jesus. E nós confiamos no milagre do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão assim, por favor. As meninas que vão ficar na porta podem ir lá, por gentileza. E nós vamos cantar Já Não Quero Ser Igual. Levante a sua mão. Não vai ser igual, irmãos. Vai ser uma retomada diferente. Já não quero, porque o Senhor te fez nova pessoa. O Senhor te fez uma nova vida. O Senhor te fez um novo começo. Se prepara para algo novo de Deus. Muito melhor, muito maior, muito mais abundante. Porque Deus está agora à frente, Deus está conduzindo, Deus está movendo. Em nome do Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Vem, Senhor Jesus. Isso. Declare a última vez conosco nesse lugar. Jesus, eu preciso. Sim, Jesus, vem. Eu preciso. Vem encher-me. Aleluia, levante as suas mãos e bata palmas a Jesus. Te adoramos, Jesus, por essa noite. Te agradecemos pela Tua presença. E saímos daqui cheios de fé, de esperança. Uma retomada que vem do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe sua retomada, Deus abençoe sua semana. E nos vemos terça-feira que vem, se o Senhor assim permitir.